Saravá Umbanda, Saravá, meus irmãos. Mais uma vez estamos aqui, falando um pouco de Umbanda, de religião, de espiritualidade, de astrologia, de ciência, né? Em mais um podcast, né? Num dia belo de domingo, um dia muito bom para conversar sobre coisas da banda. E hoje o nosso tema é sobre magia na Umbanda nos dias atuais, né? Magia esta que tem o seu lado, tem seu bônus e seu ônus, não é? E como já dizia o antigo ponto, né? Até compartilhei ontem no Instagram, um ponto que fala sobre muita gente quer Umbanda, mas pouca gente sabe o que Umbanda é, o que a Umbanda tem, né? E hoje, mais uma vez, como convidado, eu trago meu querido irmão Aracamã, mestre Aracamã, irmão Aracamã, sacerdote Aracamã, dirigente do templo da Choupana, né? Choupana, como é o nome, Adriano, se apresente. Choupana Luz de Aruanda. Luz de Aruanda, localizado em Recife, né? Cidade de Recife. E temos aí essa parceria, né? Somos irmãos de muitos anos, dessa mesma vertente, né? Aracamã, ele andou muitas umbandas, eu também andei em muitas umbandas. Então, a gente vem aqui trazer um pouco, né, das nossas experiências, das nossas ilações, mediante os diversos temas que existem, né, para que a gente possa ter um papo tranquilo, light, né, uma conversa direta com você, interlocutor que está do outro lado, né, da tela aí, nos escutando, né? A gente fala para os humildes, né? Um papo tranquilo, um papo mais que abranja mais, né? Mais pessoas, né? Mais adeptos dentro de uma linguagem mais tranquila, uma linguagem mais acessível, né? Ao todo, né? Então, Adriano, seja bem-vindo para mais um podcast. Fala aí, meu irmão. Obrigado, Eduardo, pelo convite, né? Estamos iniciando hoje e gostaria de deixar aqui firmado, né? O meu agradecimento a todas as pessoas, todos os sacerdotes, todos os irmãos templários, né? Todas as pessoas que eu convivi nesses 36 anos de caminho na espiritualidade, independente da vertente, né? Porque, como eu já te falei, eu iniciei dentro do kardecismo, onde passei 10 anos, né, fazendo alguns trabalhos e sempre procurando estudar e entender, né? Nunca fui de trabalhar apenas por trabalhar, eu sempre procurava entender, compreender, sentir e entender o sentido das coisas, né? E após 10 anos, fui, digamos assim, chamado para a minha vertente, né? Que é a Umbanda, aonde caminhei em vários lugares, conheci esotéricos aqui de Pernambuco, de Goiás, transitei por vários locais e onde fui, acredito, colhendo as minhas próprias experiências, né? E tive o meu mestre, que era da vertente da UE, Umbanda Esotérica, né? E que hoje, eu acho que já perceberam, eu me reservo muito e não falo nomes nem locais, mas isso é uma característica minha, né? Eu não gosto muito de expor os locais e as pessoas, mas é uma característica minha apenas, né? Não vai nenhuma crítica a quem faz. Mas deixo também assim muita gratidão a todos, né, que caminharam comigo, que colaboraram, né, e que a gente pôde enxergar e entender um pouco das coisas. É importante também frisar que essa nossa conversa não é uma aula, né? Exatamente. Não é uma aula. Isso é apenas, minha gente, a visão que a gente tem da situação.
não significa a verdade, né? Porque como o Cristo já dizia, a verdade são tantas que não tem como você definir nem explicar. Você explicar a verdade de uma vertente é mais fácil, mas a verdade realmente, no sentido profundo, é muito difícil, né? Porque ela não existe. Existem várias verdades. Mas dentro de uma vertente, você pode sim conversar, falar, né, e dizer a respeito. Então, assim, passei por vários locais. E esse tema, né, da magia e Umbanda, ele não abrange só, pelo que eu entendo, não é só a questão de quem executa, como executa, mas também uma visão maior das pessoas que procuram, né? Por que procuram? Com que intenção procuram? Né? O que esperam da Umbanda, né? Com essa ferramenta maravilhosa da magia, né? Mas o que é que elas esperam? O que elas entendem? O que seria necessário para essas pessoas terem um real progresso geral, né? Porque a magia, ela, digamos assim, ela vem para destravar algumas coisas. Ela vem para possibilitar um início, às vezes, desentravar alguma coisa que lhe dá a possibilidade de você, na verdade, dar continuidade de forma mais suave no seu caminho espiritual, né? A magia em si, ela, ela, ela não é o todo, ela é uma ferramenta, né? Mas muitas pessoas que procuram ficam apegadas apenas à ferramenta e esquecem que essa ferramenta serve a algo maior, né? Não sei Exatamente se isso. É, né? Então é, essa ferramenta ela serve a algo maior, que é o quê? A nossa consciência, o nosso amor, né? A linhagem crística, a mudança interna, né? Que é a reforma íntima, que ela tem que estar presente, não, apesar de ser um chavão muito próprio do kardecismo, a reforma íntima, mas ela tem que estar presente em todas as religiões, né? Ela está presente, talvez não dessa forma, mas no fundo, é isso, é a reforma íntima, a mudança de hábito, a mudança de valores, aprender a conviver com a verdade dentro do que você entende como verdade. Então, se sua vertente for o candomblé, se for a Umbanda, se você for católico, se você for evangélico, se você for budista, aprenda a viver com a sua verdade, dignificando o seu caminho, né? Buscando se interiorizar, se entregar realmente, né, aos seus valores, né? E não usar a sua religião, né, como uma caixinha de primeiros socorros, e sim fazer ela parte da sua vida, né? Porque quanto mais esse é o fundamento, é a mudança. Então não adianta a gente vir fazer um podcast, a gente vir falar especificamente sobre uma vertente, né, sobre algumas verdades de alguma vertente, porque a coletividade é muito grande. E o nosso propósito maior é atender aos irmãos em geral, às pessoas, né, trazendo um entendimento, porque cada um vai estar aonde tiver que estar. Então, o bom católico, parabéns para ele. O bom evangélico, parabéns, né? O, o, o que está na vertente do candomblé, parabéns. Mas, assim, se entregue com sabedoria, com amor, com dedicação, com entendimento, né, à sua religião, para não ser um dependente de magias. E vem exatamente para isso. entravar a sua mudança interna. Então, tipo, eu não mudo e corro para magia. Eu faço o que eu quero, né? Não mudo porque gosto, me afino, me sinto bem em ser assim,
e quando a coisa apertar, eu corro para a magia. Então, isso não vai funcionar, isso é um estágio primário, né? Eu não sei se você concorda com isso, Eduardo. Sim, 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 concordo. É de suma importância entendermos que a magia ela se encontra em todas as religiões do mundo, né? Mesmo elas dizendo que não fazem, mas elas fazem, né? Podemos aqui citar várias questões magísticas nas suas diversas religiões, mas só o ato de acender uma simples vela, só o ato de acender uma simples vela, ela é um ato simbólico, claro, mas também que envolve manipulação magística. E dentro desse ato simbólico de acender uma simples vela, se envolve ali os quatro elementos. Tá? Então, na Umbanda, muito bem pontuado que você acabou de falar, a magia ela virou, ela chegou através do advento do Caboclo das Sete Cruzilhadas, uma coisa muito mais velada, muito mais fechada, esotérica, não é? Onde, na verdade, esses ensinamentos elas vinham do alto para baixo. Não é? Então, as entidades traziam esses conhecimentos, essas milongas, né? Esses arcanos, né? Para junto do conhecimento ao qual o sacerdote, o médium ali, muito bem preparado, dentro dos seus estudos terrenos, através dos seus livros, das suas ilações, da sua busca, né? A entidade ela une o conhecimento que ela já tem junto com o conhecimento que o seu cavalo tem, e ali ele faz uma junção em prol ao trabalho caritativo. Né? No decorrer dessa questão histórica, podemos assim dizer, a coisa começou a se deturpar. Por quê? Começaram a pegar esse conhecimento, né, que era velado, e aí começaram a jogar para fora. Né? Começaram a exteriorizar esse conhecimento, esses arcanos, né? Fazer dinheiro em cima disso, né? Usar desse conhecimento mágico, que é um dos pilares, vale também ressaltar isso, é um dos pilares da Umbanda, filosofia, arte, religião e magia. É um dos pilares, né, dos quatro pés que sustentam o trabalho da Umbanda em solo terreno. Né? Então, Umbanda, não existe Umbanda sem ter essa base, né? esse pilar magístico. Mas o que é que ocorre? Hoje virou uma muleta. E aquilo aí bate naquilo que você acabou de falar. Né? Virou uma muleta. Ou seja, quando tudo se esbarra na vida, quando a vida desanda, vamos para a magia? Vamos buscar a magia? Vamos usar a magia? Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, para que a coisa abra. E aí onde está a grande questão. Né? E aí a gente acompanha aqui no nosso pequeno slide sobre o uso da magia branca e o uso da magia negra. Né? O que seria magia branca? O que seria magia negra? Né? A nossa intenção aqui não é esmiuçar quem é quem não é. Certo? Até porque cada um faz o que quer, né, Adriano? Cada um faz o que Exato. quer, cada um pensa como quer. A É, nossa é intenção necessário, né? é necessária. A gente tem aqui, a gente está esboçando aqui a todos os irmãos, né? A questão do entendimento de que magia ela tem que ser algo levado com muito sério, com muita seriedade, com muita atenção. Não usar de magia como barganha, né? Não usar de magia para fins próprios, né? Não usar de magia para frear ou frenar a lei do karma.
Ah, isso aí jamais, né? né? Porque aí é um trabalho contrário, né? Isso aí já é uma exacerbação, assim, da vaidade do médium, né? Onde ele parte para querer burlar ou desviar questões kármicas, que são da lei. Isso é uma Exatamente. lei, né? Então, assim, existe, muito mais bonito seria, né? Muito mais real, muito mais verdadeiro, você explicar às pessoas que questões kármicas, elas podem ser aliviadas, né? Isso, Elas podem atenuadas. ser fracionadas, né? Isso. Mas todo esse movimento, e que você pode ajudar em algo, mas que todo esse movimento vai depender da mudança de atitudes, pensamentos, né? Da maturidade, da sua própria maturidade. Porque aquele que está te vendendo uma magia que interrompa teu karma, né? A ferro e fogo, a força, eu acredito que isso é uma coisa ilusória. Ela pode dar um alívio imediato, porém a cobrança vem triplicada depois. Exatamente. Ela virá Para de aquele qualquer que jeito. perceber. Como é? Ela, ela virá de qualquer jeito. Não, Né? virá. E outra Né? coisa, e que inclusive, Eduardo, não é novidade, né? As pessoas realmente, isso está nos livros, está no ensinamento, está na vida, né? Basta entendimento, basta a gente ver, né? Baixar a âncora, olhar, observar, porque a lei kármica é uma lei divina e você parte para romper o karma daquela pessoa, tanto você, a pessoa vai ter que se confrontar com isso mais cedo ou mais tarde, e o executor disso vai passar maus pedaços. Ele está interferindo justamente no ensinamento, na evolução daquela pessoa. Uma lei Com maior, né? isso, numa lei Exatamente. maior, a qual diz defender, É, né? Não digo com isso que não se possa ajudar a pessoa a fracionar, ajudar a pessoa a aliviar o seu karma, através de várias condutas, né, como eu falei, mentais e próprias, mas tirar essa ilusão de que vou manipular isso e o seu karma acabou, né? Porque a gente tem uma visão muito rasa, muita gente visualiza o hoje ou agora, e isso é muito rápido que passa, né? Muitas vezes você conhece alguém que lhe propõe uma magia dessa, sua vida muda. Já vi muito isso. Já vi muito isso, né? Conheço uma pessoa que tinha uma vida mediana boa, mas se achava que deveria ter melhor, né? Por N questões, mas já tinha alguma coisa. E aí recorreu a essas magias, porque achava que tinha muito aperreio na vida, apesar de ter o seu básico bem organizado, mas visualizava através dos conceitos da sociedade, né, os conceitos do que se espera de cada pessoa, né? As pessoas vivem muito com sua base refletindo o que a coletividade espera delas, né? Então, assim, tipo, não, se espera de mim que eu seja extremamente bem-sucedido, então eu tenho que ser, né? Porque fulaninho porque A é, B é também sucedido, alguém é bem sucedido. Olha, são vidas diferentes, são karmas diferentes, são experiências diferentes. O universo ele não foi criado, né? Toda essa maravilha que existe não foi criada para ninguém vir para cá ganhar dinheiro, não. é verdade. Ninguém encarnou aqui com o propósito divino de ser a estrela reluzente aqui no plano da matéria em questões financeiras. Ninguém. Isso aí são apêndices e aí vem para reorganizar o espírito. São experiências vividas para reorganizar o seu espírito, né? Experiências amargas. É como tem aquela história daquele
mestre, né, que andando com seu discípulo, o discípulo olha para uma estátua muito bem feita, uma coisa belíssima, e diz a ele: mestre, veja que beleza isso, né? Os detalhes. E o mestre Lourdes disse: meu filho, realmente é muito bonita, mas você não sabe quantas marteladas ela levou para ficar assim. É Então, verdade. preciso entendimento, né? E as pessoas, lá no fundo, elas têm uma repulsa, elas não querem, né? O ego não deixa olhar para dentro. Eu estou sendo bem pontual nessas questões, que é como eu vejo. Então, o ego impede completamente de dar aquele olhar para dentro de si. Então, é como um gás dentro de um tubo. Se tiver um furinho que dê para escapar, o ego manda ir por ali. E essa escapatória, muitas vezes, é a magia, né? É a magia. E isso é muito complicado. A gente poderia, todos nós, consulentes, pessoas que procuram a magia e executores da magia, porque a magia, ela pode ser feita de diversas formas. A gente pode falar aqui da magia de Umbanda, a gente pode falar de outras vertentes fora da UE, a gente pode falar de outros segmentos religiosos, mas a magia em si, ela está presente, como o Eduardo bem pontuou, em todas as religiões, né? Todas, todas. Talvez a gente não reconheça porque às vezes elas são camufladas, ou às vezes elas são, ou simplesmente eles não dizem que são, que está se fazendo. Mas a magia, a transmissão de energia, ela se processa de várias formas. E o que é que faz uma magia ser saudável e ser potente? É o coração, a vontade e o desejo de quem executa. Se você executa algo, se o seu coração está firme, se a sua vontade está firme num propósito de luz, num propósito positivo, né, na execução daquela ferramenta, é uma magia branca. Se o seu propósito é ferir, danificar alguém, né, ou abrir caminhos para as pessoas que lhe procuram, independente do que vá acontecer com quem tiver pela frente, é uma magia negra. Só que da branca para negra tem vários estágios. Mas é mais ou menos isso aí que eu entendo. Não sei se como você vê isso, Eduardo. Não, é exatamente isso, né? É interessante essas pontuações que você deu agora sobre a questão da lapidação do cerco, né? É muito interessante isso sobre a estátua, né? Que você acabou de falar. Muito boa, muito boa. É interessante que o ser humano ele tem uma ideia ilusória que ele veio aqui para a Terra, então ele tem que ser feliz, ele precisa ser feliz, porque a felicidade para ele é aquilo que está nos olhos dele, ou seja, aquilo que ele vê, é o self, não é? É interessante pautar alguns exemplos. Um desses exemplos é pegar aqui, aí adentro, dentro de uma vertente da Umbanda que se chama arte, né? A arte, a magia da arte, né? E aí você pega um caso que não é de Umbanda, você pega o caso de um cantor chamado Andrea Bocelli, né? Andrea Bocelli, ele era uma criança normal, tranquila, que já veio com um dom, mas parece que ele tinha o pai tinha uma certa repulsa, não queria que ele fosse para a música, porque a música não dava dinheiro, aquela coisa toda. Tá. E Andrea Bocelli também ele tinha uma certa vergonha ao público, né? Mas ele nasceu com um dom muito forte, o dom da arte. Né? E aí, brincando de futebol, aquela coisa toda, ele levou uma bolada no meio da testa. Né? Essa bolada fez com que ele fosse cegando, 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 chegou um momento que ele ficou cego por completo. Né? E foi aí
que ele começou a colocar para fora, né? Tirando o medo. Olha só, ele precisou ficar cego para ele tirar o medo, né? E jogar para fora aquilo que ele tinha de belo internamente, né? Olha só, de dentro para fora, né? E Pois é, não de... despertar os novos sentidos, né? Exatamente. Despertar o que ele tem de mais belo dentro dele. E é isso que os grandes avatares falam. A felicidade é algo que está dentro de você, não é fora. E aí essas pessoas vão, alguns pais, algumas mães e tal, e estes prometem, dentro da magia, né, o mundo. A mudança completa, né? Isso, E da a vida. mudança sem esforço, que é a tão almejada. Eu vejo também, Eduardo, que muito assim, abrangendo um pouco o tema, muitos que procuram, né, pessoas, às vezes, tem de diversos tipos, né? Tem as pessoas intelectualmente mais simples, outras mais, digamos, estudadas, né? E entendidas, mas, inclusive, pessoas de fora da vertente Umbanda, né? Onde trazem um preconceito muito grande, né? Pelo nome, né? Onde se aproximam quando precisam, mas trazem um preconceito. E elas estão, na verdade, se você observar, dentro de uma cadeia. Elas estão presas, porque dentro de uma caixinha, né? Elas vivem nessa caixinha, porque muitas pessoas se acham entendidas, que sabem, mas elas permitem que o preconceito prevaleça, né, diante de um entendimento. Por quê? Porque se uma pessoa procura um sacerdote de Umbanda para conversar, se escuta dele coisas crísticas, positivas, né, coisas salutares, verdades pontuais, não oriunda dele, mas oriunda de ensinamentos crísticos, né? Mas na mente daquela pessoa prevalece cristalizado que a vertente é Umbanda. Então é onde o preconceito se coloca à frente da razão, né? Porque se buscar pela razão, não vai encontrar nada negativo. Mas o título deu vazão a um preconceito que inexplicavelmente começa a desmerecer e derrubar, né? Todas aquelas verdades críticas que foram ditas. E eu estou falando disso, que é importante, né? Porque tem pessoas que você sabe que procura, precisa, são ajudadas, né? Mas é como se fosse algo que o preconceito impedisse dela própria a valorizar. Foca na magia, né? Mas não foca nos ensinamentos que o sacerdote trouxe sobre aquilo, sobre o fundamento, sobre a luz, sobre o amor, né? Eu estou falando de uma pessoa, de um sacerdote, tá? Eu não estou falando dessas pessoas que também não faz parte aqui não estou julgando, mas não falo das pessoas que fazem puramente comércio magístico, né? Não Isso. falo isso, não estou entrando, cada um, é como diz Eduardo, cada um faz o que quer da sua vida. Mas tem cliente, tem muito cliente. Mas eu falo Exatamente. daquelas que procuram o sacerdote, né? Mas se encontrar o sacerdote lá na frente, faz que não vê, Isso né? mesmo. É. E, e receberam ensinamentos crísticos. Embora que, se forem procurar em outras vertentes espirituais, outros sacerdotes, né? Eu não vou citar aqui, mas são várias vertentes que tem da religiosidade aqui aberta à humanidade. Mas outros sacerdotes que podem falar absolutamente nada, né? Ou podem falar algo realmente profundo, mas
tem o maior prazer de externar a todos, e esteve com sacerdote tal, sacerdote Y, daquela vertente tal, daquela vertente Y. Não estou aqui fazendo comparações, mas geralmente um sacerdote verdadeiro de Umbanda, ele não vai abrir um livro para ler para você o que está ali. Ele vai tentar passar para você aquilo que ele assimilou, aquilo que ele viu, que ele presenciou, que ele sentiu, viveu, pautado nos ensinamentos de luz crísticos, né? Ele pode até abrir um livro e dizer alguma coisa, mas sempre vem acompanhado, né? Porque existem sacerdotes de outras vertentes que, se deparar, vamos supor, com um médium, o que ele vai fazer? Ele vai convencer essa pessoa que mediunidade não existe, porque na vertente dele a mediunidade não é aceita. Então ele está tratando dali da vertente dele. Ele não está tratando com amor verdadeiro daquele ser. Porque você ser negacionista, você negar algo que efetivamente existe e tentar deturpar isso, né, para que venha para a sua vertente, é uma coisa até desumana. Assim eu vejo. Então tem que ter respeito, né? Existe mediunidade positiva? Existe. Existe mediunidade negativa, sendo usada de forma negativa? Sim, existe. Mas a mediunidade em si, ela não pode ser classificada como positiva ou negativa só pelo fato dela existir, ou dizer que ela não existe. Então, quando o foco do sacerdote é o ser humano, é o bem-estar do ser humano, é o encaminhamento do ser humano, ele não vai negar. Por isso que quando vem alguém, até nós, de outra vertente religiosa, eu entendo que nós não devemos puxá-lo para a nossa vertente. Devemos, sim, orientar, passar algumas coisas positivas, utilizar de magia, sim, se o caso for necessário, mas deixar aquele irmão, aquela pessoa, aquele ser mais preparado para que ele caminhe no caminho que ele está. Esse é um entendimento a mais. E parar aquele cabo de guerra de puxar para a sua vertente, né? A magia se transformou hoje num artifício, digamos assim, até comparando aqui, um fogo de artifício, quando estoura. Então é muito bonito, porque a gente vê, às vezes, certas situações onde os valorosos médicos, né, que a gente sempre indica, olha, procure atendimento médico. Esses médicos, eles têm que cuidar do corpo, eles estudaram para isso, eles também estão amparados pela espiritualidade. Tratamento espiritual não vai substituir tratamento médico. Tem que seguir o tratamento médico, se aconselhar, se consultar, né, com um bom médico e cuidar da sua saúde. Sim, sempre. A religião não pode chegar e ultrapassar. Ela anda paralelo, ela anda conjunto. Ela não ultrapassa, ela não desmerece. Mas, hoje em dia, basta, digamos assim, Eduardo, pelo que eu estou vendo hoje em dia, basta um bom produtor, um canal no YouTube, né? Uma coisa muito bonita, né? Você ser carismático, Isso chama muito. você, você fazer um showman, É né? o showman, showman. É um showman, né? E muito sério, mas Inclusive, já entrou aí, você está está vendendo vendo aí? magia. Você Entrou aí está o vendendo. slide, o slide. Você está vendo o slide? Não, estou vendo. Acabou de entrar o slide sobre essa questão. É É, muito pontual o que você falou, magnífico, né? E a gente não tem como correr disso, não é? É o que vem acontecendo, são tendências que precisam ser elucidadas
para que as pessoas entendam, né, o que é X e o que é Y. O que é Umbanda de verdade, o que é magia de Umbanda de verdade, né, o que é Goécia, né, o que os vendilhões da fé, né, Sim, e o que é astral de verdade de Umbanda. E aí eu vou fazer um comparativo sobre essas questões. É impressionante como o astral de Umbanda, criança, caboclo, preto velho, né? E aí vem os encantados, né? Os seus marinheiros, seus baianos, né? Enfim, os Exus. Né? Como essas entidades, Adriano, você é prova disso. Pessoas que vêm até com Boécia nas costas, com magia negra nas costas. sim, E as entidades, por vezes, usam de elementos, né? Elementos pequenos, conseguem quebrar aquela demanda. E, ao mesmo tempo, essas entidades aconselham aquele consulente para evitar que o caminho difuso que ela estava não se repita mais. Sem exato. cobrar, sem muito show pirotécnico, só fazendo ali o Sim. seu trabalhinho, né? Tal, ok, terminou o trabalho, vou embora. Abrindo uma aspas aqui, só uma aspa pequena, a Umbanda que eu conheci, a Umbanda que eu convivi, é, o trabalho templário, ele é 100% sem cobrança, Exatamente. né? Essa Eu aí foi também a conheci. Umbanda que eu conheci, que eu convivi, que E aqui eu faz me hoje, né? apaixonei. E Hein? aqui você faz hoje, né? Também, né? Ah, sim, você também. Exatamente. É isso mesmo. Então, assim, não existe cobrança nem de forma paralela, nem de forma oculta, né? Isso não Nada. quer dizer que um sacerdote vá passar a vida dele inteira fazendo a caridade. Não, porque ele não é um monge, ele não faz parte de uma organização que o mantém das coisas materiais. Então ele tem que trabalhar, ele vai trabalhar, ele vai fazer aquilo que ele tem que fazer e que ele sabe fazer, seja o que for, né? Mas dentro de um templo de Umbanda, de um terreiro de Umbanda, como queiram chamar, né? Dentro daquela reunião mediúnica, não existe cobrança, não existe. Mas essa cobrança é para manter o lugar. Não, meu irmão. Não, tenha humildade, peça doação. Se Isso. precisa, peça doação, mas não imponha, não constrange, não venha constranger quem está ali, porque um pode pagar, o outro não pode, né? Então, existem absurdos, né, de imposição de pagamento, né, de valores, para até eu soube outro dia, não sei nem o nome do local, nem me interessa, porque eu estou vendo aqui os slides, mas assim, eu não tenho nada contra quem preparou isso, botou na internet, cada um segue seu caminho. Uhum. Não sei nem quem é, nem procuro saber. Então, assim, mas tem pessoas que têm dirigentes, já soube, né? Me espantei com isso, acho que eu estou ficando velho, que estão cobrando para atendimento com caboclo, atendimento com preto velho. O que é isso? O Ainda, que é isso? ainda vem a Eu queria desculpa, né? saber aonde viu isso. Ainda vem a Qual foi a desculpa, né? entidade que deu a permissão para isso? Não é melhor você ter humildade, você fazer o seu pedido às pessoas de doação? Se você quer doar, aí as pessoas pagam e dizem, não, mas é muito justo, porque está mantendo o lugar. Se é muito justo, meu irmão, então não precisa cobrar. Você, quando for, você vai na caixinha e deposita. Você faz uma transferência. Você não acha justo? Então faça a sua doação, porque você está numa fila de atendimento e atrás de você tem uma pessoa que não tem condições. Para Exatamente. você, R$ 30 pode não ser nada, para aquela pessoa que está atrás de você, pode ser o dinheiro da semana dela. Então, não é porque o dinheiro vai ser utilizado na manutenção da casa que justifica isso.
Então, o dirigente, mão na consciência, peça doações, faça qualquer ação, mas não cobre atendimento, né? Não cobre aquilo que não é seu, Exatamente. né? Isso mesmo. Então, continuando, muito boas suas ponderações, é isso mesmo. O que a gente está vendo hoje é realmente uma deturpação dessa mediunidade que vem de graça de nascença, né? E eles são instruídos para que tudo seja na parte caritativa, mas aí começam a inventar situações, essa coisa da psique humana, o ser humano, ele tem a mania de arrumar desculpas, então ele sempre vai querer arrumar desculpas para uma coisa que é milenar, veio do Cristo, caridade, sem caridade não há salvação e assim vai. Né? Então a gente vê ali, voltando, a gente vê os trabalhos das entidades, elas vêm por amor, não precisam mais passar por isso aqui, mas elas vêm. Na sua grande maioria, já venceram a roda da reencarnação, não precisam mais vir. Vem, se transveste como criança, cabelo preto velho, desculpem, né, para ajudar o ser humano dentro do seu reencontro, né, com o seu sagrado, né, e dar um novo rumo para a vida. As entidades vêm, fazem o seu trabalho, junto com o seu cavalo, nada lhe cobram. A grande maioria dos trabalhos não precisa de show pirotécnico, não precisa disso nem daquilo, muito menos de elementos mais pesados, que aí adentra a questão da menga, a questão dos animais, etc. As entidades de leis, entidades de luz, né? E aí tem alguns, é interessante também frisar que tem alguns novos, não é novos sacerdotes, eles são até antigos, né? Eles apareceram agora na mídia social, são pessoas até muito inteligentes, capazes, e aí dizem que a gente quer kardecizar a Umbanda, embranquecer a Umbanda, que a gente acaba sendo elitista, ou então estamos querendo colocar a figura do negro de lado. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? Espírito de luz não comunga com cobrança. Espírito de luz não comunga com sangue. Espírito de luz não comunga com palhaçada. Espírito de luz comunga com limpeza, com organização, com seriedade. Agora tem uma aspas aí, o seguinte, né? Deixando com muito respeito outras tradições que utilizam os materiais afeitos à sua vertente com responsabilidade e por tradição, né? Isso, A gente respeitamos. não vem aqui derrubar a tradição de ninguém que utiliza os materiais que entende. Estamos falando daquelas pessoas aqui, que fique claro, que utilizam de forma irresponsável, né? E até fora da sua vertente, E né? se diz da Utilizam, Umbanda. É se isso, diz né? da Umbanda, não, e se diga de que vertente for, porque um candomblessista, dentro do meu entender, eu conheço muito pouco do candomblé, né? Admiro, respeito, mas conheço pouco, mas eu acredito que até o próprio candomblessista, que se passa a utilizar elementos é, fora de um padrão, dentro da vertente dele, fora de uma situação e de uma seriedade, ele está traindo a própria vertente dele, né? Porque toda e qualquer vertente, eu não estou vindo aqui derrubar, nem manchar, nem classificar. Cada um usa seus elementos de acordo com as suas vertentes. O respeito é o princípio básico, Tá. né? Agora, quando determinada pessoa vinculada a uma religião, a uma corrente espiritual, utiliza de elementos de forma irresponsáveis, que inclusive, Eduardo, existem pessoas que é preciso ter muito cuidado, um grande alerta Olha o que eu slide. faço. Pois é, eu faço um grande alerta aí aos nossos irmãos, às mães de santo, pai de santo do candomblé, aos dirigentes kardecistas, né? E aos dirigentes de Umbanda, e até outras vertentes também, eu faço um grande alerta, né? As pessoas chegam e dizem,
tem determinada mãe de santo me perseguindo, tem um pai de santo me perseguindo, tem um sacerdote de Umbanda me perseguindo, né? Tem não sei quem me perseguindo. Ora, na maioria das vezes, não digo todas, né? Mas na maioria das vezes, essas pessoas que foram buscar, que foram procurar Exatamente. e saíram de lá, aceitaram as regras do jogo e saíram de lá falando mal da mãe de santo do candomblé, do pai de santo, de um de outro, e levando essas mentiras para dirigentes de outra vertente, criando um verdadeiro tumulto de um problema que é interno dela, da pessoa. Ela tem a sua doença na alma, a sua chaga, ela sai buscando e depois vai para lugares e com uma história linda, onde ela é o santo, né, completo e que está sendo agredida por A, B ou C. Então, muito alerta eu peço às pessoas em relação a isso, que isso aí tem causado muita discórdia e muitos embates desnecessários, né? Aquela pessoa está doente e Interessante isso. promovendo um confronto, né? Promovendo um confronto. Uhum. E, na verdade, esses slides aqui que eu estou vendo, Eduardo, realmente, eles são bem produzidos. Estou vendo aqui, não estou julgando quem fez, mais uma vez eu digo, né? Porque quem se magoar é porque realmente quer se magoar, mas não estou julgando quem fez. Mas é bonito de se ver, né? É bonito, você olha assim, dá um impacto, né? Dá um É, impacto, rapaz. É um negócio que, sinceramente, você olha assim e diz, poxa, que coisa, né? O que é que eu consigo com isso? É a primeira coisa que vem à mente, exatamente. né? O que é que eu vou conseguir o mundo, né? Enquanto que a proposta não é essa. Exatamente. Então, interessante que você pontuou agora sobre filhos de casa, né? Filhos de santo, que eles estão dentro do terreiro, tem ali um sacerdote, uma sacerdotisa, então, tem um graduado ali, tá? Mas eles acabam, às vezes até por meios por debaixo dos panos, indo atrás de outros, para tirar dúvidas, para conversar, e às vezes para fazer trabalho e tal. Bem, eu creio que devemos ter respeito com o nosso sacerdote, né? Respeito. Se ele está ali na frente, ele tem capacidade de estar ali na frente, né? Se você não está satisfeito, né, Adriano, não está satisfeito com o comando dele, peça para sair. Sim, Tenha seriedade, diga, meu nobre, Malene, me perdoe, mas eu estou saindo. E aí você vai fazer o que você quiser. Por que exato. isso? Porque acaba você trazendo mais problemas para aquela egrégora que tanto o sacerdote prima pela cobertura astral de Umbanda verdadeira. Se você vive por debaixo dos panos, vai atrás de um, vai atrás de outro, você pensa que ele não vai descobrir, você está muito enganado. Todo sacerdote, ele tem contato com o astral. Vão chegar assim, ó, buzinar no ouvido dele. Vai chegar para o fulano, vai chegar para o ciclano, e você vai ficar na vergonha. Você vai ficar na vergonha porque ele vai descobrir e ele vai te chamar para conversar. E aí? Não é E melhor às vocês... vezes Fala. descobre até pela própria pessoa, porque ela entra numa situação energética tão complicada Uhum, que só pode ser oriunda dessas misturas. exatamente. Então, quer Então, dizer, às vezes é a própria pessoa que se entrega. exatamente. Então, quer dizer, seja humilde, converse com o seu sacerdote. Ah, mas a coisa não está resolvendo. Peça para sair. Tenha vergonha na cara e peça para sair. Não fique enrolando seu sacerdote. Porque você pensa que está enrolando. Na realidade, ele já sabe de tudo. Né? Então, minha gente, então assim, voltando à questão das entidades de Umbanda, elas vêm, fazem seus trabalhos, né? Não cobram nada, usam da magia que vem com elas e também dos materiais que ali elas pedem para ajudar.
essa questão magística da Umbanda, e agora que a gente está dentro nessa questão, é justamente, e agora eu pulei o slide, a gente vê a diferença, né, dos trabalhos da Umbanda, né, e os trabalhos que a gente vê por aí, que eu não vou citar nomes, nem não dar nomes aos bois, né? Então, vocês veem aí pelo próprio slide que há uma grande diferença nos elementos, nos locais, né? Entendeu? E na geometria que existe nos elementos, né? Então, quer dizer, existe um porquê, um para quê. Tudo é explicado dentro dos trabalhos magísticos, né? Que precisam ser feitos dentro do caminhar de um bandista, de uma casa, de uma comunidade, né? Isso frisando os nossos irmãos umbandistas, pelo menos de minha parte aqui eu deixo frisado, que estão fora da vertente da UE, mas estão na Umbanda de coração, Isso, né? isso Porque os mesmo. trabalhos podem não ser idênticos, mas aonde existe verdade, aonde existe amor e verdade e sacerdócio de verdade, vai existir resultado positivo. Com certeza. E astral puro, verdadeiro, estará lá, Sim, né? sim, Então, então essa questão magística da Umbanda, minha gente, ela existe justamente para auxiliar nos trabalhos das entidades e do sacerdote, porque a magia ela não é só feita pelas entidades, às vezes o sacerdote ele é acometido por alguma situação, chega um consulente batendo na porta, um filho de santo que está com algum problema, o sacerdote ele tem que ter conhecimento teórico e prático nos mais diversos tipos de problemas, para ali ele conseguir, junto dos elementos e da sua impulsão mental, é importante frisar isso, que magia ela é a força atribuída à força da vontade do operador, mais os elementos que ali estão presentes, né? Então, para cada tipo de imagem, para cada tipo de situação, existem elementos necessários, né? é Então, verdade. né? Inclusive, só complementando, muita gente, como você vê aqui nas fotos, tá lindo, tá harmônico, mas as pessoas elas fixam que quanto mais elementos melhor, e nem sempre é assim, né? O sacerdote em si, estamos falando fora gira, né? Você, Aratamã, é um sacerdote, é procurado durante a semana por uma pessoa e você entende que deve ajudá-la. Você tem essa autonomia, você tem esse conhecimento e tem esse equilíbrio, porque é necessário que o sacerdote ele tenha o valor próprio dele, não seja basicamente 100% um, o, o espelho do seu guia. Por quê? Porque senão ele não tem vida, ele não erra, né? Ele não acerta, ele não erra, ele não contribui, ele passa a ser apenas um espelho. Então, digamos, ele tem o conhecimento dele, ele buscou estudar, ele buscou aprender. Isso é um esforço dele natural, pessoal. Ele é procurado durante a semana. Não estou falando aqui de gira, não estou falando aqui de reunião mediúnica, né? Onde ali o comando astral está ali, né? Está totalmente, mas ele é procurado. E muitas vezes basta, não sei se Eduardo vai concordar, basta um sinal simples, basta uma coisa muito simples. Se o operador deseja, entendeu, percebe que pode ajudar de alguma forma, porque tem urgências que às vezes fica difícil esperar. Então, se pode, às vezes, nem sempre é uma coisa grandemente elaborada. Às vezes, um sinal simples com uma atuação verdadeira do executor pode frear certas coisas. Concorda, Eduardo? Concordo, sim. É,
É que existe, né, toda uma métrica, né, que o sacerdote ele tem no seu intelecto. Então, às vezes, com alguns elementos pequenos, ele direciona o cardeal certo, aquela coisa toda, traça um sinal e resolve. Né? Faz algum tipo de manipulação e a coisa resolve. Ou seja, é a capacidade que ele traz. Geralmente, essas pessoas não são sacerdotes do hoje. Eles vêm desde vidas passadas nessas questões. Né? Então, ele já traz com essa bagagem dentro do seu caixa, podemos assim dizer, do seu inconsciente, ele traz essa bagagem, quando ele pega os livros, vai estudar, e aí entra na vivência, na prática, aquilo vai despertando nele. Né? Então, às vezes, não precisa de muita coisa. E aí, agora, eu mostro o slide dos sítios sagrados. Locais de grande potência vibratória e magística. Só em estar neles, sem precisar de nada, você já tem uma grande força, uma grande egrégora ali, manipulando, junto com os elementares que eles habitam, né? E ali, quando você chega, faz um trabalho, daquilo ali pega uma potência tão forte, né? Os grandes autores, como Max Silva já falava nisso, e tentar preservar esses locais. Né? E aí, onde você vê, onde tem a coisa realmente com espiritualidade, de fato, de direito, né? Quando você vê que a sua comunidade vai, faz as oferendas, faz os trabalhos, termina tudo, traz tudo de volta, não deixa nada, mantém um local limpo. E aí a gente vê as deturpações que a gente vê em nome da Umbanda e em nome da magia da Umbanda, nas grandes deturpações nesses mesmos sítios sagrados, com garrafas, bebidas, tudo jogado, uma palhaçada, bagunça, flores, ou seja, a sujeira que fica nesses locais. É como se a oferenda tem que ficar lá, né, e a natureza vai limpar para nós. Não tem nada a ver. Isso é sujeira mesmo, isso é sacanagem. Né? Então, essa questão da magia da Umbanda ela é justamente usada pelas entidades, por sacerdotes de fato de direito, que conheçam o que está por detrás dos véus de Isis, podemos assim dizer, porque o que ocorre hoje, eu volto para esse slide aqui, é o que a gente está vendo hoje nos dias atuais. Então, Inclusive, Eduardo, você me mostrou até recentemente, né, uma página aí do YouTube, onde, assim, de forma comparativa, aqui fazendo uma brincadeira, né, eu fiquei apaixonado pela pessoa, porque eram tantas atividades lembrei. eram tantas atividades que eu digo, pronto, é um pedaço de Deus na Terra, porque era uma coisa maravilhosa, eu fiquei encantado. Eu nunca vi tantas qualidades, né? E fiquei mais abismado, porque hoje em dia é o seguinte, eu vou fazer um curso tal, né? Vou pagar não sei quanto, vou pegar um diploma, boto na parede e vou executar aquilo. Você pode executar, você está fazendo aquilo como uma verdade, aquilo está vindo de dentro, ou aquilo é puramente comercial. E outra coisa que espanta, a quantidade de seguidores, né? É, infelizmente, as pessoas elas são consumistas. Parece que a teoria, né, do comércio ela se aplica a tudo. Então, belas imagens, né, belas palavras, né? Eu faço 30 tipos de terapia com você, né? E melhor, ainda vou ministrar curso para que você seja uma das. Aí é onde aí enche, porque todo mundo quer vestir a capa, né? Quer, quer usufruir daquilo, mas ainda quer conquistar aquilo. Então se torna uma coisa até que vai dar muito trabalho a essas pessoas, né? Porque por isso que hoje a gente está com uma quantidade imensa de pessoas aí com depressão ou perdidas, né?
E, infelizmente, por quê? Porque a linha comercial em cima dessas coisas sempre existiu. Lógico, sempre. Mas agora, com a tecnologia, é um negócio maravilhoso. Todo mundo é mestre. Não, não. Aquela pessoa que apareceu naquele YouTube, eu, digamos assim, fiquei fascinado, É muita coisa para né? uma pessoa só, né? Não, rapaz, é um negócio fascinado. Então você dá um sorriso no sente, você bota umas palavras, você atrai 5.000 seguidores, né? Então, assim, não, 5.000, 6.000, é uma coisa maravilhosa. Então, no Ter, ter, final, ter um bom papo, um sorrisinho sim, sim, faceiro, né? sim, Estar bem sim, tudo, arrumadinho e falar sim, o que o povão quer. arrumadinho ou arrumadinha, né? É, E aí fica uma coisa linda, né? Então, a gente cai naquela premissa o seguinte: cada um acredita no que quer. Cada um, no final, vai acreditar naquilo que quer acreditar, né? Naquilo que tem necessidade. Por exemplo, não sei se algumas pessoas estavam esperando que, pelo tema ser magia de Umbanda, que a gente vinha aqui falar e ensinar magias, e não é esse o não é propósito, isso, não. É né? Não é esse o alertar. propósito. Exato, É né? alertar. Então, pode vir pessoas achando, eita, vai ter ali uma série de ensinamentos mostrando como manipula, como isso, como aquilo. E outra coisa, Eduardo, existem muitos escritos, existem muitas anotações, existem muitas magias, né? Você pode escrever, você pode montar o seu trabalho, mas você tem energia para dinamizar aquilo, você tem energia para jogar aquilo ali, para direcionar aquilo, para fazer a sua parte aqui no plano da matéria bem feita. Você tem vontade suficiente como executor, entende? Tem que se observar isso. Porque se assim fosse, se escrevia um livro, botava lá as pembas, os sinais, botava tudo, entregava, dizia, pronto, meu, você agora é Merlin. E não é por aí, né? Não é por aí. Porque tem Exatamente. pessoas que até para dizer um Deus te abençoe sai sem energia nenhuma. Você imagine detonar um trabalho focado, com a mente focada, direcionada. Ele, eu estou falando da participação dele no que cabe a ele naquele trabalho de execução. Porque o executor ele não pode ficar desmilinguido e dizer, meu guia resolve tudo. Minha gente, tem que parar com isso. Você, quanto pessoa, tem que ter a sua energia, o seu foco, você como instrumento, tem que mirar no alvo, tem que ser no alvo que eu digo, não é alvo humano, no alvo de intenções e executar aquilo. Então, essa parte da matéria, você executou. A outra parte, aí já não lhe cabe. Mas aquela parte ali, você executou bem executada, você detonou. Você não pode, digamos, fazendo um comparativo, tem gente que vai riscar uma pólvora com um palito de fósforo molhado. Não vai funcionar. Então tem que ter essa energia, tem que ter esse foco e acompanhado de consciência, de verdade, de direcionamento, sabe, para que a coisa ande e as pessoas, no geral, seja filho de santo ou consulente, saiam dessa ilusão. Acabem com ilusão, né? Se são pessoas tem pessoas visuais, tem pessoas auditivas nesse campo. Então, se tem pessoas que acham que magia é, depende do formato que se apresenta ali na internet, né? Depende da situação e depende do que vai brilhar os olhos, elas estão pegando um caminho errado. E Deus ajude que seja como diz o placebo. Antes o placebo, que é aquela pílulazinha de
de açúcar, de farinha, que não tem medicamento nenhum. Antes isso do que coisa pior. Exatamente. É, muito bom pontuado. Nós estamos terminando nosso podcast. Um recadinho, o último recado que eu quero dar para a gente já começar aqui a questão dos livros. Cuidado com esses cursos, minha gente. Cuidado. Tem que ter cuidado. Para que você vai querer ter esse conhecimento? Qual a finalidade? Se pergunte. Preste atenção. Preste atenção. Conhecimento é sempre bom ter. Mas conhecimento magístico é interessante você ter alguém que saiba 10 mil vezes mais do que você. Para que essa pessoa consiga colocar em você a prática da humildade e do freio no pé. Para você saber até onde você pode ir. Com a magia não se brinca. Não é à toa que a Igreja Católica, há mais de 2000 anos atrás, ela caía em cima dos magos, das bruxas, etc. Por quê? Porque nós temos um pé inclinado para a coisa errada. Exato. A gente gosta. E ter conhecimento de magia, poucos têm. Poucos. Pouquíssimos têm conhecimento de magia. Magia de E diria verdade. energia também para detonar aquilo. Exatamente. Porque muitos procuram estudar, mas ele, na parte material dele, ele consegue detonar aquilo, não é isso? Então, o nosso recado é sobre cuidado com esses locais que prometem o céu, carros, futuro, fortuna. Cuidado com elementos densos demais em trabalhos de magia. Cuidado que existem ligações que você não está vendo. Mas o cara que está praticando, ele sabe com que ele está lidando. Ele sabe com que ele está trocando ali aqueles materiais. Se você está no local, que seja sério, que seja limpo, que te mostre um caminho crístico, um caminho de reforma interna. Esse é o local que você tem que estar. Isso. Se você está num local que é limpo, que faz tudo o que eu disse agora, né? Mas você não bate com o sacerdote, tenha coragem de sair. Não fique fofocando. Não fique desdizendo o que o sacerdote faz, fala, diz. Tome coragem, peça para sair. Faça a sua parte. Peça para sair. Vá procurar a sua afinidade. Talvez você não é tratado. Você entrou porque gostou, então foi ajudado, ou então recebeu a oportunidade, porque a gente tem que entender uma coisa. Por vezes, quando a pessoa é convidada a entrar, pode ser a entidade, chefe da casa chamando, a entidade auxiliar chamando, o próprio sacerdote recebendo a go para deixar você entrar. Porque são oportunidades que, mesmo você com debilidades internas, recebe para ver se você melhora internamente. Para ver se você acorda dessa ilusão louca, frenética, né? E consiga parar em um local, né? E recomeçar a sua caminhada. Exatamente. A outra coisa, Eduardo, pedindo aqui um espaço, que eu queria deixar o meu e-mail, que é aracaman.br@gmail.com, Isso, está lá para no qualquer começo. irmão que queira trocar uma ideia, né? Bater um papo sobre esse tema, né? E qualquer outro tema ligado à espiritualidade, né? Eu acho que eu tenho muito a aprender com muitos e trocar ideias com outros. Gostaria também de pontuar só uma coisa antes de terminar, já que esse tema é tão extenso. Existem médios, e até recentemente teve lá em Goiás, então médiuns que faziam cura, né? Ao qual eu conheci pessoalmente. E é um fenômeno que eu sempre observei, né? Vi na minha frente acontecer,
e pessoas com doenças graves e saírem curadas, né? E a gente diz, é kármico? E eu respondo o seguinte, dentro da minha visão, tá? Mais uma vez, lembrando aos irmãos que não existe aqui que ninguém querendo impor a verdade de ninguém, são reflexões, né? Então, eu entendo o seguinte, que existem doenças que elas são kármicas, e existem outras que nós criamos. Essa que nós criamos, nós dinamizamos através de nossos pensamentos e outras coisas, elas podem ser mexidas, sim, né? Energeticamente. Porém, as kármicas aí já é mais complicado. Por isso que nenhum desses médios famosos de cura, eles curam 100%. 100% não, mas curam a grande quantidade de gente, né? Quando não cura, ajuda muito. Por quê? Porque às vezes a pessoa tem um karma pequeno, de uma doença pequena, que se torna grande pela conduta, postura mental, né, que a pessoa tem. Dinamiza aquela doença. Então, consegue diminuir, tirando esta carga extra que a pessoa criou. Né? E a pessoa diz, mas, poxa, eu não faço nada demais. Lógico, mas você está se trabalhando interiormente? Você está focando em quê na sua vida? Você tem respeito pelo seu semelhante? Você tem freio na sua ambição pessoal? Então, eu bato muito numa tecla que Eduardo já conhece, né, que era de um terceira pessoa, não é minha, né, e que geralmente quando a gente fala, a gente é taxado que não entende aquilo. Mas dentro da minha falta de entendimento, eu continuo firme que o coração ele tem que andar à frente do conhecimento, porque o coração é o que vai dar o norte. Digamos assim, o conhecimento é o motor do barco, o amor é o leme. Então, se ele está à frente, né, ele vai direcionar o seu conhecimento para locais luminosos e atitudes luminosas. Se o seu conhecimento ultrapassa, fica à frente, o leme, ele passa a não fazer muito efeito nesse barco, porque a força está grande demais. E aí pode levar ele para águas turvas, né? Então, assim, dentro da minha falta de entendimento, mas é assim que eu entendo, sabe? É assim que Exatamente. eu compreendo. Eu acho que você lembra disso, né, Eduardo? Lembro, Deve ter lembro aí sim. uns 20 anos, mas eu acho que você lembra disso. Lembro sim. Pois bem, para finalizar, a gente agora vai falar sobre alguns livros que eu indico a vocês. O primeiro livro que eu indico é sobre Segredos de Magia de Umbanda e Quimbanda, do grande, saudoso Mata da Silva, né? O nosso querido e ilustre mestre Apacã. Né? Esse livro, ele fala o que é a Quimbanda, né? O que é a verdadeira Quimbanda, né? Fala sobre alguns trabalhos de Umbanda, né? E também de outros trabalhos de outras vertentes, né? Explicando, né? E mostrando e separando o joio do trigo. Livro maravilhoso. Esse aqui é outro excelente. Macusa Candomblé da Umbanda. Mata Silva faz uma abordagem muito científica, né? Sobre a origem, né? da Umbanda, do Candomblé, das religiões afro, por assim dizer, mostra o que era o verdadeiro candomblé, né? Mostra o que o candomblé se transformou hoje, também a Umbanda nas suas diversas vertentes. Tem uma parte desse livro muito interessante que o Mata fala sobre uma viagem dele no submundo astral. Ele foi levado pela entidade, eu acho que foi o Pai Neto, não me recordo, ou foi uma falange de espírito, levou ele para dar uma volta lá por baixo. E é bem interessante essa parte. Tá? Livro que eu indico também. Esse aqui é o marco na Umbanda Esotérica. É o único livro do Mestre Mata, que é um livro mediúnico. Só lembrando que esse e esse são livros de estudo, né, de análise dele, né, onde ele deixa sempre uma bibliografia. Esse daqui, Lições de Umbanda e Quimbanda na Palavra de um Preto Velho, é um livro totalmente mediúnico, perguntas e respostas, onde uma pessoa, parece que é Cícero, vai perguntando
E o Preto Velho, não sei se é pai Cândido ou é o pai Guiné, aí eu não me recordo, vem respondendo. É um livro altamente filosófico, você vê a capacidade intelectual da entidade. Então, ela sobe e desce, né, na sua linguagem, para poder alcançar, né, todos os ouvidos, né, todas as leituras, né, a todos interlocutores. Né? É um livro fantástico, esse livro aqui. Né? E, para finalizar, essa aqui é uma obra também mediúnica do filho do Mate Silva, que era o Francisco Rivas Neto, mestre da Piaga, ao qual eu tive o prazer de ser neto de Santé por muitos anos da minha vida. Adriano também foi neto de Santé dele. Né? A gente participou dessa escola da Umbanda Iniciática, esotérica iniciática, né? E Mate Silva não, o Rivas Neto, ele traz esse livro aí, falando sobre essa figura tão incompreendida no meio do todo, né? Não só das umbandas, mas de todas as religiões afro-brasileiras. A missão dessa entidade, que é o Exu, dentro da função kármica da lei da justiça aqui embaixo, né, na Terra, né? E a separação do joio e do trigo também, em relação do que é realmente Exu e do que é os quiumbas, rabo de cruzes, etc. Então, minha gente, a gente deixa aqui para vocês esses livros, né? essa gama de informações. Esperamos que vocês tenham gostado, certo? Semana que vem vamos vir com Sim, nova. Eduardo. Opa! Só fazendo uma finalização, só lembrando que os sacerdotes, eu tenho esse pensamento e gostaria de ficar aqui registrado. Não existe, ninguém é sacerdote, está sacerdote. Que a partir do momento que suas atitudes, suas palavras, suas intenções mudam, esse símbolo se apaga. Mas enquanto ele está brilhando, é uma das coisas mais lindas da espiritualidade. Então, fica aqui o meu respeito e minha gratidão a todos os sacerdotes que ainda estão com seus símbolos brilhando, né? Nenhum grande afeição também àqueles que apagaram seus símbolos, porque mais na frente eles serão reacesos, com certeza, né? Exatamente. Agradeço a todos, né? Escutar nossas palavras aqui, foi um bate-papo e espero que de alguma forma tenha surtido um efeito positivo em todos. É isso mesmo. Agradecer a todos os irmãos, internautas, amigos sacerdotes, sacerdotisas, mestres, sacerdotes em geral, a todos que estão de frente à sua comunidade de santos, né, ao seu terreiro, à sua igreja, à sua chopana, enfim. Então, agradecemos a todos, aqueles que realmente, né, primam pela ética, pela moral, pela reforma íntima dos seus discípulos e de você também. Né? Somos humanos. Né? Então, saravá fraterno a todos, está aí o e-mail do Aracaman, aracaman, com n.br@gmail.com. Um salve a todos e vamos começar uma nova semana com paz, com força, com luz e com muita chance. Abraço, minha gente.